Boa tarde, galera. Tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula, né? É para ser mais curta essa, porque a atividade vai ser sobre revisão das atividades 1, 3 e 4. Então, por favor, peguem o material de vocês lá e vamos acompanhando comigo. Então, ó, a primeira coisa que vocês vão fazer é preencher esses dados, tá? Coloquem o meu nome aqui no professor docente responsável pela disciplina. Os dados de vocês, por favor, não se esqueçam de preencher. O nome da escola, o nome de vocês, tá? O número, a série. É muito importante, tá, pessoal? Porque a gente tá lá separando as atividades para trazer para corrigir. E às vezes não tem nome, não tem nem o número, fica complicado, tá? Então, por favor, não se esqueçam de preencher esses dados. Então, vamos lá. A gente vai estar relembrando um pouquinho aqui sobre o coronelismo, sobre esse período da República Velha no Brasil. Então, aqui, o que a gente vai... Vocês vão ter um texto, eu gostaria muito que vocês lessem, tá? Eu não vou ler ele inteiro com vocês, eu vou apenas fazer um apanhado que fala sobre o período que os coronéis tinham grande poder durante esse período no Brasil, tá? Eles tinham, assim, autoridade irrestrita, sem limite, sobre os moradores e as suas fazendas. Isso era no Brasil todo, tá? O trabalhador rural, quem habitava essas terras dos grandes fazendeiros, ele entregava quase tudo aquilo que ele plantava. Quase todo o meu trabalho ia tudo para o fazendeiro. Ele ficava só com o mínimo assim para poder sobreviver. E essa lei do coronel, ela funcionava tanto na roça, né, tanto ali no campo, quanto no município. Ele tinha uma polícia própria, vamos dizer assim, né, uma galera aí que fazia tudo que o coronel pedisse, tá? Os seus membros, né, segundo a região, eles eram chamados ou de capangas, de jagunço, gente do coronel, camaradas, cabras. Enfim, a denominação é muito grande porque, como eu disse, abrangia o território todo. Então, cada região tinha a sua forma de chamar essa gente, essa guarda pessoal dos fazendeiros, tá? E aí, pessoal, sempre que alguém fugia da linha, né, algum camponês fazia alguma coisa que não gostasse, eles acabavam sendo punidos por essas pessoas, tá? Então, o coronel tinha poder total, e se você, camponês, fugisse da linha do coronel, então você era punido. Era basicamente isso, tá? Esses poderes arbitrários, eles levavam a pensar que o coronel não tinha a quem prestar contas. Mas isso não é verdade. Apesar dele ser super autoritário, apesar dele ter aí a sua guarda pessoal, né, para punir os camponeses, cada privilégio que ele desfrutava correspondia a uma série de ações que ele tinha que cumprir ou prestar conta dos seus dependentes aliados. Então, ele tinha ali os seus aliados políticos que faziam favores para ele fazia favores para esse aliado, e em troca desses privilégios que o coronel tinha, ele tinha uma série de obrigações a cumprir, tá? Tanto é que o seu prestígio ele era constantemente posto à prova, porque se ele falhasse as necessidades da sua clientela, essa clientela podia se deslocar para a área do seu adversário. Então, isso não era algo que interessasse aos coronéis. Então, vamos para as questões. Então, quais são os privilégios dos coronéis? Quais eram esses privilégios que eles tinham? E quais eram as obrigações dos coronéis? Que é a questão B, né? A gente vê lá na A, vocês vão ver que anotar quais eram os privilégios, ou seja, aquilo que beneficiava os coronéis. E na B, quais eram as obrigações, aquilo que eles tinham que fazer. Ok? Na C, está perguntando de que forma o coronel mantinha sua autoridade em sua localidade. Então, que forma que ele se impunha? Cite exemplos que justifiquem o poder dos coronéis. Então, tudo isso está no texto, que vocês vão ler depois com mais calma, tudo bonitinho, tá?
Na 2, nós temos um outro texto, um trechinho aqui, que tem um trecho aqui do Jornal da Tarde, de 20 de janeiro de 1931. E aí vamos ler ele. Esse daqui eu vou ler com vocês porque é bem curtinho, tá? Então, ó. Eu, senhor Francisco de Souza, aspiro boa saúde com a exímia família, com a excelentíssima família, tendo eu frequentado uma fazenda sua, deliberei saudando em uma cartinha, pedir um cobrezinho, basta 2 contos de réis. Eu reconheço que o senhor não se sacrifica com isto e eu ficarei bem agradecido e não terei razão de lhe odiar, nem também a gente do Virgulino terá esta razão. Sem mais do seu criado, obrigado. Hortêncio, vulgo Alvoredo, rapaz de Virgulino. Então aqui a gente percebe que é uma espécie de recado, né? Não chega a ser bem uma carta, mas uma espécie de recado, de nota, né? Que o criado enviou para o dono da fazenda, né? Aí o Alvoredo em questão, ele era um cangaceiro que pertencia ao bando de Virgulino Ferreira da Silva, né? O vulgo Lampião. Aí qual das alternativas abaixo melhor define o movimento do cangaço? Lembra, nós estudamos o cangaço. O Eric Hobsbawm, ele definia como um banditismo social, né? Porque eles quebravam, de fato, as leis da época, só que eles eram um bando, assim, começou como um bando de camponeses revoltados com todas as obrigações que eles tinham com os camponeses, né? Então, banditismo social, porque, de certa forma, o que eles espoliavam dessas fazendas, eles ajudavam para quem não tinha nada. Na 3, a gente tem um textinho aqui, tá? Que fala sobre a crise do presidente Washington Luiz, né? Que causou uma ruptura institucional. E vamos ler aqui ele rapidinho, tá? Porque ele também é pequeno. A solução militar da crise política gerada pela sucessão do presidente Washington Luiz, 1929-1930, provoca profunda ruptura institucional no país. Deposto o presidente, o governo provisório precisa administrar diferenças entre as correntes políticas integrantes da composição vitoriosa herdeira da Aliança Liberal. Então aqui a gente tem um movimento que foi muito importante, que foi quando Washington Luiz saiu, e aí entrou um certo presidente aí famoso que nós estudamos, tá? E aí é para vocês assinalarem a alternativa que fala do nome desse movimento e quem foi o líder desse processo, tá? Na 4, vocês vão ler esse textinho também e vão interpretar as questões sobre esse tema. Pessoal, eu gostaria de pedir desculpa aqui pela que vocês estão vendo a caixinha subir, mas enfim, vamos para a aula, tá? Então aqui a gente tem um texto que fala sobre o período da Era Vargas, né? Que ele fez a chamada Revolução de 30, foi o momento que ele ascendeu ao poder e ficou até 1945, né? Que aí foi uma ditadura de Vargas e depois voltou, né, sendo eleito no breve período de 51 a 54, no qual ele deixa de ser um estadista, que aí tem a famosa carta dele, saiu da vida para entrar na história, que ele se suicidou. Aí nesse período a gente tem uma pequena charge aqui, que fala sobre, que a gente tem aí provavelmente, né, Vargas chutando a velha política, a velha república Café com Leite, né, que é de São Paulo e Minas, de acordo com o saber popular. E aí a gente tem aqui quais são os personagens representados na ilustração. Então, se vocês prestarem atenção na minha explicação, vocês já vão conseguir responder essa, porque eu praticamente dei de graça essa questão. A B, estou perguntando o que caracteriza esse chute no senhor de chapéu, tá? Então, o que vai estar caracterizando esse chute no senhor chapéu? O que representa, né, essa imagem? E aí aqui nós temos uma outra imagem, uma outra análise, né, de charge, que aí fala assim: durante a República Velha ocorreram diversos movimentos rurais e urbanos no país. Observe a charge abaixo e identifique o movimento social.
Então, ó, a gente tem várias figuras nessa charge, a gente percebe que eles não estão em tom muito amistoso, né? E aí vocês vão ter que assinalar qual que é o movimento que está representando, tá? O que vocês acham que isso parece? Que é a revolta da chibata? É o cangaço? É a guerra de Canudos ou a revolta da vacina? Nós temos outro textinho aqui que fala sobre a crise de 1929 no Brasil, que foi basicamente a quebra da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. E aí a economia nos Estados Unidos quebrou geral, assim. Isso afetou não só os Estados Unidos, mas como muitos países que dependiam das suas exportações e importações. Porque teve uma queda de 70%. E aí os Estados Unidos, para recuperar a economia, eles tiveram que interromper as compras de produtos como açúcar, café, estanho, cobre e suspender também os empréstimos externos. Isso foi muito ruim para o Brasil porque o produto que o Brasil mais exportava era o café. E os Estados Unidos, sendo seu maior comprador, então o Brasil foi muito atingido pela crise, né? Então os estoques de café aumentaram muito porque eles não tinham mais para quem vender e os preços caíram demais, o que arruinou muitos cafeicultores, acarretando no desemprego e na carestia, tá? Então, pessoal, esse texto fala sobre a crise de 1929 e a partir do texto vocês vão ter que assinalar a alternativa correta, tá? Então, qual alternativa expressa melhor sobre essa questão da crise de 1929 e a crise do café? Beleza, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, peço desculpas pelas interrupções, tá? Mas qualquer dúvida que tiver, me chamem no WhatsApp ou deixem comentário aqui no YouTube. Um beijo e até a próxima!